Olá, bem-vindo ao novo episódio do How To. Para o ano de 2023, nós escolhemos o tema legislação e nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre leis que impactam os arquivos corporativos ou os centros de documentação. Então, fica com a gente que hoje nós vamos falar sobre uma lei muito famosa que é a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, e 3 dicas valiosas de como a LGPD altera o tratamento do seu arquivo físico. Você já é inscrito no canal? Não? Então se inscreve no canal. Cada inscrição é importante para o nosso crescimento, é um estímulo que a gente continue investigando novos conteúdos para disponibilizar para vocês. Vamos lá? Bom, o primeiro critério que nós vamos estar falando é sobre segurança de acesso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala justamente disso. Os documentos, inclusive físicos, eles têm que ter uma certa segurança. E como que a gente garante essa segurança? Bom, você pode estar trabalhando com um arquivo fechado à chave, né? Então, esses prontuários, esses documentos vão estar seguros num arquivo trancado e você deve instalar uma câmera de vigilância para você poder provar que realmente esses arquivos ficam fechados e que também quem tem acesso a esse arquivo é somente quem precisa deles para estar desenvolvendo as suas atividades do dia a dia. Legal? O segundo ponto que a gente queria ressaltar diz respeito à anonimização de dados. O que seria isso? Anonimizar um dado nada mais é do que você dificultar o dado com a identificação do seu titular. Então, é uma prática muito comum nos arquivos, principalmente de RH, ter a pastinha com o nome do funcionário. Então, isso você não está anonimizando, ou seja, muito facilmente eu sei que dentro daquela pasta tem todo o prontuário e os dados pessoais e sensíveis do funcionário A. Então, qual é a nossa dica? Você criar um código. Não adianta usar o CPF, a matrícula, porque também é fácil vincular o CPF ao funcionário. Então, você tem que fazer um código alfanumérico. Você pode fazer esse código, por exemplo, começando com 001, que é o número da pasta, né? Então você vai ter o arquivo, nesse caso ele vai ser organizado de forma numérica e crescente. Depois você pode colocar um número que é os primeiros 3 dígitos do CPF, por exemplo, seguido do underline e mais o ano de nascimento do colaborador. Dessa forma, fica difícil saber vincular aquela pasta ao dono daqueles dados, ao titular daqueles dados. Você pode estar utilizando, por exemplo, o 001, ele pode ser de um departamento, ele pode ser de uma filial, então você pode estar utilizando essa estratégia. É claro que você vai necessitar ter uma planilha para fazer o controle disso, ou de um sistema, tá? É claro que você vai ter um pouco mais de trabalho para recuperar uma pasta, porque você vai ter que olhar nessa relação para ver qual é o número da pasta do funcionário que você quer, mas isso tudo vai garantir que você esteja em conformidade com a LGPD. A terceira dica que nós vamos dar diz respeito à guarda externa. Caso você terceirize esse arquivo para uma guarda externa, né? Muitas empresas terceirizam o arquivo principalmente inativo, né? De funcionários desligados. É fundamental que no contrato de trabalho você pegue o consentimento. Então, a terceira dica diz respeito ao consentimento. Você, empresa, não precisa ter consentimento para ter acesso aos funcionários, porque você não tem como contratá-los, como efetivá-los se você não tem os dados dele. Mas isso não implica que o funcionário está te dando autorização para pegar esses dados e colocar num outro lugar. Então é fundamental que no contrato de trabalho você tenha lá escrito que você pode estar terceirizando a guarda desses dados, desse prontuário, né? E obviamente você
vai precisar também assinar com a empresa de guarda externa algum acordo de confidencialidade que ele vai manter a privacidade dos funcionários, desses dados dos funcionários. Legal? E aí, gostou da nossa dica? Então curte esse vídeo. A sua curtida é fundamental para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante. E fica com a gente. No próximo episódio nós vamos falar sobre o Decreto 10.278, que trata sobre critérios para digitalização que permita o descarte do original físico. Até a próxima!